Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui hoje novamente, compartilhando a palavra de Deus com vocês, fazendo aquilo que é o que mais alegra o meu coração, é atender o chamado do Senhor de estar podendo compartilhar a sua palavra com meus queridos irmãos, aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. E não sei se todos aqui vão lembrar, mas um dia o pastor Luiz Cláudio comentou que eu havia relatado para ele que também quando eu subo aqui, eu temo e tremo, porque eu não estou lidando com um tema qualquer, mas eu estou lidando com a vida eterna de vocês. E tudo aquilo que eu falar pode ter consequências que vão durar pelos séculos dos séculos. E Jonathan Edwards, um famoso pregador norte-americano do século XVIII, ele traz uma comparação importante e muito interessante de como a pregação ela tem essa importância, né? Ele compara a importância da pregação com o dia do juízo, o dia em que o Senhor Jesus irá voltar e ele vai trazer à luz a obra de todos. E ele mostra como que aqueles que aceitaram o chamado de proclamar a sua palavra serão muito mais cobrados, porque serão cobrados quanto à fidelidade daquilo que eles expõem em relação àquilo que está escrito nas Escrituras. Mas também não só os pregadores, mas os ouvintes também irão ser cobrados. Os ouvintes serão cobrados quanto a atenderem aquilo que foi pregado fielmente em relação às Escrituras, mas também ao atenderem os falsos ensinos, ao atenderem aquilo que foi pregado e que não estava de acordo com a palavra de Deus, mas que eles atenderam sem antes julgarem. Então, por isso que eu peço que vocês hoje julguem cada palavra que eu vou falar aqui. Julguem de acordo com as Escrituras. Cada palavra dessa mensagem submetam às Escrituras, para que vocês e eu, no dia que o Senhor Jesus voltar, possamos ser achados fiéis diante dele. Eu quis começar essa pregação com essa introdução, porque o tema que eu trouxe para apresentar aqui para os irmãos hoje é algo muito profundo e difícil. Não que não seja aquilo que os irmãos e todos que aqui sobem trazem, mas o tema que eu vim trazer hoje, ele pediu esta introdução. Então, antes de tudo, eu gostaria de apresentar o tema dessa mensagem para vocês. Aí, não se preocupe que eu estou fazendo esse sinal lá para a Aline, para ela passar o slide. Mas o tema de hoje, dessa mensagem, é No princípio, os princípios dos princípios. Esse título repetitivo e enfático, eu tenho certeza que já remeteu os irmãos a alguma das passagens das Escrituras. E eu penso ser a passagem de Gênesis 1:1. Mas além dessa passagem que eu vou tratar aqui hoje, ela não vai ser só essa passagem, mas também as passagens de Deuteronômio 5 e Êxodo 20. E aqui eu queria fazer um questionamento para os irmãos, se alguém aqui sabe o que está escrito lá em Deuteronômio 5 ou Êxodo 20. Sem olhar na Bíblia, hein? Não vale olhar. Quem aqui sabe de cabeça, quem está lá em Deuteronômio 5 e Êxodo 20? Alguém sabe? Se ninguém sabe, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E aproveitando esse momento de perguntas, eu queria saber se alguém aqui sabe os 10 mandamentos de cabeça. Alguém aqui sabe os 10 mandamentos de cabeça? Estou vendo uma mão, 2 mãos levantadas. E eu quis fazer essas perguntas, meus irmãos, não para constranger ninguém, mas para que a gente veja como nós, como igreja, nós estamos deficientes em saber como amar a Deus. Porque os 10 mandamentos nos ensinam como amar a Deus. E se você ama ao Senhor e não conhece os mandamentos que Ele passa, você tem apenas um amor platônico por Deus. Você tem um amor adolescente. Você tem um amor que não conhece como Deus deseja ser amado. Porque os 10 mandamentos, eles são justamente isso. Eles também são conhecidos como decálogo, ou as 10 palavras. E eles são a forma como nós demonstramos o nosso amor por Deus. Principalmente os 4 primeiros mandamentos, que o próprio Senhor Jesus, quando ele foi perguntado qual o principal mandamento, o que ele responde? Ele cita Deuteronômio 6:5, dizendo que o principal mandamento é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. O Senhor Jesus ele não estava dizendo nada novo, ele estava repetindo as palavras de Deuteronômio 6:5. E isso é só um resumo da lei. Não é a lei completa, e é o resumo justamente dos 4 primeiros mandamentos, que é a primeira tábua da aliança que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, meus irmãos, meu objetivo essa noite, se assim o Senhor me permitir, é trazer a relação de Gênesis 1:1 com
o primeiro dos 10 mandamentos, para que a gente possa ver que, no princípio, a gente já tinha o princípio dos princípios. Eu confesso aos irmãos que, quando eu estava preparando essa mensagem, o meu objetivo inicial era, na verdade, fazer a relação de Gênesis 1:1 com os 4 primeiros mandamentos, mas pela misericórdia do Senhor e em misericórdia à vida dos irmãos, que a mensagem ia ficar muito longa, eu fiz essa relação só com o primeiro mandamento. Mas se um dia for da vontade do Senhor que eu exponha aos outros, ou dê algum estudo em relação aos outros mandamentos, eu sei que o Senhor vai preparar a oportunidade. Então, sem mais demora, eu queria que a gente fosse agora para o texto de Gênesis 1:1, e que a gente se debruçasse sobre ele. Então, vamos lá. Pode passar pelo slide. Gênesis 1:1. Então, vamos lá, o texto de Gênesis 1:1. Todo mundo, se puder, leia comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez, meus irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao a gente ler essas poucas palavras, você pode pensar como que a gente pode extrair de tão poucas palavras tantos princípios. Como eu estava aqui falando, que preparando a mensagem tive que até reduzi-la para conseguir relacionar apenas com o primeiro mandamento. Mas, na verdade, meus irmãos, essas palavras elas são tão ricas, elas possuem tanto significado, que eu poderia expor elas apenas em um sermão. E eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza que eu falharia em abarcar todo o conteúdo dessas palavras. Só que antes de a gente se ater ao conteúdo delas, eu gostaria que a gente pensasse no contexto em que elas foram escritas. Eu não sei se todos sabem, mas o livro de Gênesis, em que essas palavras estão contidas, elas foram escritas por Moisés, assim como os outros 4 livros que se seguem, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que juntos, esses livros juntos, eles compõem o que a gente conhece como Pentateuco, mas que para os judeus é conhecido como Torá. E o que significa Torá? Traduzido, significa lei. Então, esses livros, na religião judaica, eles são as bases da fé da religião judaica. Mas também eles são a base da fé da nossa religião, porque o próprio Senhor Jesus, ele se remete várias vezes à lei, tratando a lei como palavra inspirada por Deus, que encontram na pessoa de Jesus o cumprimento de tudo aquilo que está escrito. Então, além desse contexto autoral, também de relevância teológica, eu queria trazer um contexto situacional, o contexto do que estava acontecendo quando Moisés escreveu esse livro. E tudo que está escrito, todo o conteúdo contido nesse livro, nos leva a crer que Moisés, ele escreveu eles um pouquinho antes da sua morte, num período anterior à sua morte. Depois de tudo que tinha acontecido, ele ser usado grandemente por Deus para libertar o povo do Egito, ter acontecido todas aquelas maravilhas, o mar se abrir, as pragas no Egito, o povo andar durante 40 anos no deserto sendo sustentado por Deus, a roupa não se gastar, a sandália não se gastar. Então Moisés estava com todo aquele povo diante da terra prometida. Só que não era o mesmo povo que tinha presenciado os milagres. Agora o povo com que Moisés estava era outra geração, porque a geração que tinha presenciado os milagres, eles tinham padecido no Egito devido à sua desobediência. Então Moisés ele estava com aquela geração, quero que vocês peguem esse contexto, essa imagem. Moisés estava com toda aquela segunda geração dos filhos daqueles que tinham visto todos aqueles milagres em frente à terra prometida. Só que a terra em que eles iriam ocupar agora era cheia de pessoas com religiões das mais variadas, com Pega outro? Ah, foi. Aí, ó. Então, ele estava diante da terra prometida com pessoas ali que eles iriam ocupar aquela terra com religiões completamente diferentes. E não só isso, aquele povo ele tinha vivido 400 anos no deserto. Então, durante os 400 anos, eles foram ensinados por diversos conceitos, diversos outros conceitos de divindade que eles aprenderam naqueles 400 anos no Egito. Então, por isso que Moisés, ele, inspirado por Deus, ele decidiu registrar tudo aquilo que tinha acontecido, para que aquela geração pudesse saber quem era o Deus que tinha feito tudo aquilo e o registro do que Deus tinha feito. Então, Moisés, inspirado por Deus, logo no início do primeiro livro, o livro de Gênesis, ele começa o seu livro dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra.
Então, com isso, ele estava dizendo àquele povo, sabe o Deus que nos libertou do Egito? Sabe o Deus que nos sustentou durante os 40 anos do deserto? Sabe o Deus que operou todas aquelas maravilhas? Sabe esse Deus que tem nos sustentado todo esse tempo? Esse mesmo Deus, no princípio, ele criou todas as coisas. Meus irmãos, e como essa afirmação era necessária? Porque naquela religião do Egito e dos povos que habitavam Canaã, também existiam outros relatos da criação. E na maior parte do relato da criação daqueles povos, o mundo, o registro de como as coisas tinham sido criadas, partia de um caos, partia da briga entre vários deuses. O mundo tinha surgido naquelas religiões totalmente de um caos. E Moisés ele traz esse relato de, no princípio, ter um Deus criador. E um dos relatos da criação de um desses povos traz que o mundo foi criado a partir da briga entre os deuses e que o Deus perdedor ele tinha sido lançado fora da onde ficavam os outros deuses. E a partir da matéria daquele Deus criador, daquele Deus perdedor, foi criado todas as coisas. Só que Moisés ele deixa claro que no princípio o mundo foi criado por Deus, Jeová, o Senhor, o grande eu sou. E Deus ele criou tudo sem nenhuma matéria pré-existente, não tinha matéria para Deus criar nada, e que não existe nada antes de Deus, porque Deus ele é eterno, ele é autoexistente, e ele em sua sabedoria criou todas as coisas com propósito e com um objetivo, não através do caos, como era trazido por todas aquelas religiões pagãs. Deus ele do nada fez tudo. Infelizmente, meus irmãos, na nossa língua, a gente não consegue tirar a riqueza do texto que contém no original, no hebraico em que foi escrito. E por isso que, depois de eu ter falado tudo isso sobre Deus, e você pode pensar, mas isso não está contido em todas aquelas palavras, como você pode fazer todas essas afirmações sobre Deus e dizer que você tirou tudo isso dessas poucas palavras? Mas então, vamos ver como que está escrito essas palavras no hebraico. E agora aqui nós batistas vamos falar em língua um pouquinho. E assim está escrito. Isso é o que significa no princípio criou Deus. Eu queria que vocês repetissem comigo. Bereshit, Bará, Elohim. Então agora todos juntos, vamos lá. Bereshit, Bará, Elohim. O primeiro termo Bereshit, ele é traduzido como no princípio. E segundo alguns estudiosos da língua hebraica, na maior parte das vezes, ele não traz só a ideia de início, mas ele traz a ideia de que aquilo que se iniciou vai ter um fim. Então, ele traz a ideia de que aquilo que se iniciou tem um propósito, e de que aquilo que se iniciou parte para uma consumação. E Moisés, com essa palavra, utilizando essa palavra, ele já nos ensina que nós devemos saber, meus irmãos, que a criação que nós estamos agora, ela vai ter um fim. Que a criação que Deus criou, ela parte para uma consumação. Deus, desde o início, quando Ele criou todas as coisas, Ele já tinha tudo planejado. Ele já tinha um plano. E Ele já tinha o plano de que Jesus iria voltar e toda a história iria se consumar com a volta de Cristo. Por isso que a gente caminha direcionado por um Deus Criador. E a história, ela não é cíclica e ela nem está à deriva, como alguns pensam no mundo. Não, a gente, como cristãos, nós sabemos que a história é encaminhada por Deus. Sendo assim, quando Moisés ele utiliza esse termo, Bereshit, ele está justamente utilizando com esse significado, já querendo mostrar que Deus, desde o início, tinha um propósito. E que, por isso, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus como os deuses criadores das religiões pagãs, que não se envolviam com aquilo que estava criando. Deus, desde o início, ele se mostra como um Deus pessoal, um Deus criador, um Deus que interage com aquilo que Ele cria. Já quando a gente se debruça sobre o segundo termo, que é Bará, traduzido como criou, nós temos no significado dessa palavra algo muito mais profundo do que aquilo que a gente tem com a palavra criar, com o verbo criar da nossa língua. Bará, ele significa desenvolver algo a partir de nada. Bará significa criar sem matéria existente. É um verbo utilizado somente para Deus. Porque nós, quando utilizamos a palavra criar, nós somos seres materiais e nós sempre pensamos em criar a partir de algo. Mas Deus não, Ele cria tudo a partir do nada. Porque Moisés ele tinha outras expressões que ele poderia usar. Ele poderia usar, por exemplo, a expressão yatsar, que significa fazer algo, estruturar, fazer algo daquilo que já existe. Mas Moisés, ele conhecia esse Deus.
Ele sabia que era um Deus onipotente, um Deus que poderia criar tudo apenas a partir da sua palavra, e que esse Deus tem poder para isso. Por isso que Moisés ele utiliza a palavra bará, mostrando que Deus criou tudo do nada. Meus irmãos, e como se tornou importante a gente proclamar novamente como Moisés, que o mundo foi criado por Deus. Porque não sei vocês, mas eu vejo que a todo tempo, nos documentários, nos filmes, nas conversas, nós somos bombardeados com teorias como o evolucionismo, o Big Bang, e essas teorias elas tentam tirar Deus da jogada. Essas teorias elas tentam fazer com que Deus não exista. E, na verdade, o que acontece muitas vezes também é que existem cristãos que querem fazer uma relação dessas teorias com o relato bíblico. E isso é pior ainda, meus irmãos. Porque quando faz isso, cria uma teologia de um Deus fraco. Um Deus que parece que é alguém que está sentado no sofá, assistindo televisão, e que só dá o play e assiste tudo assistindo. Não. Deus ele é um Deus pessoal. Deus ele criou todas as coisas a partir da palavra do seu poder. Então, nós devemos novamente proclamar isso, porque quando as pessoas elas utilizam disso para relacionar, criar esta teologia, na verdade, elas estão dizendo que elas acreditam mais na ciência do que em Deus. Mas, na verdade, isso é uma falsa ciência, porque a ciência que eles acreditam, eles assumem também essas teorias como dogmas, pela fé, já que não tem provas, não existem provas para a fundação do mundo. A verdadeira ciência, na verdade, ela deve todo o seu avanço, todo o seu modo de ser, o modo como nós conhecemos a ciência moderna, ao criacionismo bíblico. Porque o criacionismo bíblico afirma que Deus criou todas as coisas, e só a partir de um Deus criador, só a partir de um Deus com propósito, que cria leis, que cria regras, que pode existir ciência. Sem um Deus assim, a ciência não faria sentido. Então, você já se perguntou, não sei se vocês sabiam, que a maior parte dos cientistas que existem hoje nos moldes da ciência moderna, na antiguidade, eles eram cristãos. Eu acho que vocês não sabiam disso, mas os primeiros cientistas, todos eram cristãos. E eu não sei se vocês também são pessoas que refletem, mas vocês já se perguntaram por que a ciência ela floresceu na cultura ocidental, em vez de na cultura oriental, que era uma cultura muito mais antiga? A resposta para essas perguntas se dá no fato de que a ciência, como eu disse, ela só tem sentido de existir num mundo criado por Deus, num mundo criado por um ser inteligente, num mundo criado por um ser que cria regras fixas e leis, onde tudo pode funcionar de acordo com as leis que ele criou. Em um mundo em que as coisas que estão nele não são sagradas, porque é isso que os povos orientais pensam, que Deus ele está em tudo. Como nós conhecemos como panteísmo, eles acreditam que a vaca é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, você é Deus. Então, quando você pensa dessa forma, você não tem por que estudar, porque se você estudar essas coisas, você estaria profanando Deus, você estaria entrando nos mistérios de Deus. E não, nós sabemos pelo relato bíblico que Deus ele é o Criador, ele está totalmente fora da criação. Então, quando nós sabemos isso, nós podemos estudar as coisas que existem, porque, na verdade, quando nós as estudamos, elas vão revelar a beleza de Deus, na complexidade daquilo que é descoberto. Então, apenas diante, meus irmãos, apenas diante desse fato, nós já devemos ficar extasiados, nós já devemos render adoração a um Deus tão grande que é Criador de todas as coisas. E Agostinho, não sei se todo mundo conhece, mas ele revela essa êxtase na descoberta de Deus como Criador, no seu livro Confissões. E eu peço a liberdade agora para os irmãos, para que a gente possa ler um trecho de como Agostinho, ele, neste momento de encontro com Deus, ele revela esse êxtase sobre como ele descobriu Deus como Criador. Eu gostaria de ler agora com os irmãos. Então perguntei à terra, o que é Deus? E ela me respondeu, não sou eu. E tudo que nela habitava respondeu-me o mesmo. Perguntei aos oceanos, às profundezas e aos seres rastejantes, todos responderam, não somos o teu Deus, procure acima de nós. Perguntei aos céus, ao sol, à lua, às estrelas, ao que diziam, tampouco somos nós o Deus que tu procuras. Então respondi a todas as coisas que meu corpo contempla. Digam-me algo sobre meu Deus, já que não são, digam-me algo dele. E clamaram em alta voz, ele nos criou. Meus questionamentos eram o olhar que lhes lançava, sua resposta era a beleza que me devolviam. Virei-me para mim mesmo e disse a mim, quem és tu? E respondi, um homem, e veja, em mim habitam corpo e alma, um ao exterior, outro no interior.
Por quais sentidos, então, hei de procurar a meu Deus? Procurei-o pelos sentidos do meu corpo, da terra aos céus, tão longe quanto pude comunicar-me com o alcance de meu olhar. Perguntei a tudo que no mundo habita sobre meu Deus. Todos responderam-me: eu não sou Deus, mas Ele me fez. Meus irmãos, é muito lindo isso. Nós devemos olhar para a criação e saber que foi Deus quem fez todas as coisas. E quando nós olhamos e nós temos este êxtase descobrindo Deus como Criador, é dessa forma que nós devemos ficar. Nós devemos nos prostrar diante de um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, um Deus que criou coisas que, nossa, meus irmãos, que são tão complexas, mas que mesmo assim revelam um Deus Criador. E eu não sei se vocês já se perguntaram, mas acredito que todos já se perguntaram, de uma forma de menos ou mais, mas todos já se perguntaram: de onde eu vim? Qual o propósito da minha existência? Será que Deus realmente existe? Será que pode existir um mundo tão belo e tão vasto, e mesmo assim hoje a gente sabe que a gente é apenas uma bolinha rodando no espaço? E a palavra de Deus, nas suas primeiras palavras, ela já diz para a gente que sim, meus irmãos, Deus existe. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele criou tudo com um propósito. Pois Ele criou tudo, porque tudo se encaminha para um fim traçado por Ele desde o início. E mesmo, meus irmãos, se a gente não tivesse a palavra de Deus, mesmo se a gente não tivesse essa palavra que revela que Deus criou todas as coisas, somente ao olhar a criação, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós somos indesculpáveis. Mas aqui alguns podem estar se pensando que eu não apresentei nenhum argumento fora da Bíblia para comprovar a existência de Deus, e que, na verdade, minha crítica à ciência, como falsa ciência, ela pode não ser válida, porque eu falei que ela é uma falsa ciência justamente por colocar as teorias que eles acreditam como fé. E que meus argumentos não são válidos porque justamente eles se apoiam em fé. E você não estaria errado, meus irmãos, você não estaria errado. E eu concordaria com vocês, porque lá em Hebreus 11:3, diz que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. E eu sei, meus irmãos, que ao afirmar isso pode parecer loucura nos dias de hoje, porque no dia de hoje o homem aparenta ter as respostas para tudo. O homem, ele parece que ele tem as respostas para todas as coisas, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele nos diz que, do capítulo 1 a 3, ele discorre sobre como a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e de como o Senhor, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E você, meu irmão, que agora está ouvindo isso, essa mensagem, pensando que é loucura, tudo que eu disse até agora, é loucura mesmo, é a loucura de Deus, é uma loucura que faz sentido. É uma loucura que é a loucura dos salvos, então não tenha mais medo de parecer louco. Quando você afirmar isso para alguém, Deus é o Criador de todas as coisas, a pessoa disser que você é louca, você diz, eu sou louco mesmo, mas eu tenho a loucura do Senhor, eu tenho a loucura de Deus, ela é muito mais sábia do que todas as loucuras de todos os homens sábios deste mundo, porque só os loucos eles conseguem ter as respostas para as perguntas que eu coloquei agora há pouco. E só os loucos, eles conseguem enxergar a beleza nessa obra maravilhosa de Deus. Porque para aqueles que acreditam que o mundo surgiu de uma explosão e que a gente é fruto de uma evolução cega, toda existência perde sentido. E tudo fica cinza e sem vida, como essa tabela, porque a gente se torna apenas elementos químicos. É isso que aqueles que pensam que nós somos fruto de uma evolução e que surgimos de uma explosão, eles pensam que nós somos apenas elementos químicos. Então, qual que é o sentido dessa vida? Qual que é o sentido de existir se você é apenas elementos químicos? O sentido é apenas você deixar de existir. Por isso que a gente, meus irmãos, a gente vê muito mais sabedoria, muitas vezes, em alguém que nunca estudou, em alguém que nunca foi para a escola, mas em alguém que acorda de manhã, ele olha para uma flor, ele olha para um animal belíssimo e diz que, sim, foi o Senhor que criou. Olha isso, meus irmãos, olha esta imagem, como não reconhecer Deus na criação, como não reconhecer Deus em algo tão belo. E essa é a sabedoria de Deus, essa é a sabedoria dos loucos, meus irmãos. Porque quem se
apoia nessas teorias humanas, na verdade vive uma vida triste, uma vida sem sentido, muitas vezes debaixo de antidepressivos, muitas vezes porque a vida para eles não tem sentido, e na verdade essa existência ela se torna pesada, ela se torna enfadonha, ela se torna chata, mas não, a verdadeira sabedoria, a sabedoria dos loucos, olha para isso e consegue contemplar esta maravilhosa criação de Deus, consegue dizer, meu Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por criar algo tão belo, Pai, algo tão lindo. Então, meus irmãos, como eu comentei, eu poderia muito bem pregar apenas nessas palavras aqui de Gênesis 1:1 para vocês. E mesmo assim eu falharia, e creio que eu falhei em extrair boa parte do conteúdo. Mas para que a gente possa, de forma breve, agora relacionar com tudo que a gente viu, com o primeiro mandamento, eu queria que ficasse na mente dos irmãos este conceito. O conceito de um Deus criador, o conceito de um Deus que criou tudo a partir do nada. E é isso que a gente vai precisar para dar continuidade na mensagem. Então, agora vamos nos voltar no contexto. Quero que vocês agora peguem suas mentes e voltem no contexto que eu tinha exposto para vocês. Moisés diante daquele povo. E Moisés tinha acabado de apresentar aquele povo, isso que eu apresentei para vocês. E aquele povo, ele estava extasiado, aquele povo, ele estava se perguntando, Moisés, esse Deus, ele é muito grande, Moisés. Moisés, esse Deus, ele criou tudo, Moisés. Quanta sabedoria, Moisés. Quanto poder, Moisés. Moisés, nos diga como nós podemos servir esse Deus, Moisés. Moisés, nos diga como nós podemos mostrar o nosso amor a esse Deus, Moisés. E Moisés, ele vai responder a esse povo, vocês devem amar esse Deus. Vocês devem se curvar diante desse Deus. E vocês não sabem, mas esse Deus, ele deu instruções para nós. Ele deu instruções, Moisés. Ele deu instruções, povo. Ele deu instruções para a gente de como nós devemos amar Ele. E na primeira instrução que Ele nos deu, Ele nos diz, não terá outros deuses diante de mim. Só que antes, meus irmãos, de entrar na exposição desse primeiro mandamento, eu sinto ser necessário explicar só uma coisinha antes. Porque alguns, né, na verdade, podem pensar que isso está cheirando a legalismo, né? Porque os 10 mandamentos, na verdade, são coisa do passado, né? O que importa hoje em dia é amar Jesus, é amar ao próximo. Os 10 mandamentos são lá para aquele povo do deserto, né? O que importa hoje em dia é só seguir o coração, não é verdade? E eu pergunto, então, o que Jesus ele tem a dizer sobre isso? Primeiro, lá em Lucas 10, dos versículos 25 a 28, quando Jesus está respondendo ao intérprete da lei sobre como é possível, o intérprete da lei pergunta para ele, como é possível herdar a vida eterna? E Jesus ele responde justamente com um resumo da lei, que é aquilo que a gente viu, de amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Então, Jesus ele trouxe o resumo da lei para responder como herdar a vida eterna. E segundo, se a gente ama a Cristo, a gente obedece os seus mandamentos. Porque lá em João 14:15, vamos ler João 14:15, o que o Senhor Jesus diz para nós. João 14:15, em que está escrito, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quais que são os mandamentos de Jesus, meus irmãos? Os mandamentos de Jesus são os mesmos passados por Moisés ao povo, porque nós acreditamos em um único Deus, em um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas é um único Deus. Nós não acreditamos que Deus se converteu. Deus ele continua o mesmo. Jesus é Deus, e Jesus é o mesmo Deus que se apresentou àquele povo no deserto. Então, os mandamentos de Cristo são o mesmo passados pelo Pai ao Moisés. E é verdade, meus irmãos, aqui eu não estou ensinando legalismo, é verdade que ninguém é salvo pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Se nós pegarmos aqui todos os outros mandamentos, só no primeiro, ninguém consegue cumprir a lei à risca, e por isso que Cristo ele veio para nos libertar da maldição da lei. Mas Ele ainda nos deixou submissos à lei, para que a gente possa viver uma vida de gratidão, uma vida de amor a esse Senhor que operou tão grande obra nas nossas vidas. Porque Ele mesmo, Cristo, nos diz lá em Mateus 5,18, que o céu e a terra vão se passar, mas nem um i ou um tio da lei jamais vai se passar até que tudo se cumpra. Então, por isso Moisés, em frente àquele povo que estava sedento, aquele povo que estava querendo amar a Deus, depois de ouvir
tudo aquilo que Moisés tinha dito, que no princípio Deus criou todas as coisas, explicando àquele povo quem era Deus. E esse é o sentimento que eu espero que os irmãos estejam agora. E aquele povo se questionando como amar a Deus, e Moisés responde, primeiramente, não terás outros deuses diante de mim. E nesse mandamento, meus irmãos, o Senhor ele está mostrando o seu caráter exclusivista, o seu caráter de que só Ele era o Deus verdadeiro. E ele estava minando um conceito que era muito difundido na época, porque aqueles povos, eles acreditavam em vários deuses, mas que também esse conceito, ele permeia o nosso século. A gente muitas vezes não percebe, mas ele permeia o nosso século em expressões como, toda religião é boa. Não é isso, muito que vocês ouvem isso? Toda religião é boa. O que importa é falar de Jesus. Não é isso que muitos ouvem? O que importa é falar de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos nós, evangélicos, católicos, ubandistas, espíritas, muçulmanos, todos nós adoramos o mesmo Deus. Será, meus irmãos? E o Senhor, com isso, Ele quer dizer, justamente, Ele deixa claro que isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, porque só há um Deus Criador. E Ele se revela através da sua palavra. E todas as religiões que não se encaixam naquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia nos apresenta, são outros deuses. E que Deus fala para não colocarmos esses outros deuses diante de nós. E aqueles, meus irmãos, que estão nesses cultos, na verdade, eles não estão, como muitos pensam, não, eles estão amando a Deus também, não. Eles estão acumulando sobre si a ira de Deus. E nós devemos saber isso. Eles não estão demonstrando seu amor para com Deus. Então, agora, para que fique mais claro para vocês, para que vocês entendam de uma forma mais representativa, eu quero que vocês pensem nos 10 mandamentos, nas tábuas da aliança, como a Bíblia nos diz, como um contrato de casamento. Até porque, meus irmãos, não é essa visão que a Bíblia nos passa, que Deus, Ele é nosso noivo, Jesus é nosso noivo e nós somos sua noiva? Então, eu quero que vocês peguem essa ilustração. Esse noivo, de forma bondosa, esse noivo, de forma amorosa, sem ver nada de bom e atraente na sua noiva. Ele simplesmente por amar a sua noiva. Como ele fez como ele fez com Israel, ele nos salvou da escravidão. Ele nos salvou da escravidão do pecado. E ele nos mostra o seu poder ao quebrar os grilhões que nos prendiam ao pecado e ao desatar o fardo da culpa que a gente carregava. E ele nos atrai a si, ele nos diz, noiva minha noiva, eu te salvei da escravidão. Eu te mostrei o quanto eu te amo. Mas eu sei que você ainda carrega sobre si as marcas da escravidão. Eu sei que, na verdade, você ainda gosta de ser escrava. Então, para que a gente possa entrar em aliança um para com o outro, o primeiro termo que eu te dou é esse. Você não pode ter outro noivo. É isso que Deus está dizendo com este mandamento. Você não pode ter outro noivo. E aqueles que são casados vão poder entender muito melhor essa ilustração do que qualquer um. Porque quando você firmou uma aliança com a pessoa com quem está casado, não foi justamente esse o primeiro termo que você estabeleceu, mesmo que de forma implícita? Quando você disse sim um para o outro, você não estava dizendo que você não teria mais ninguém? E, na verdade, quando você disse sim um para o outro, você não estava dizendo não para todas as outras pessoas? Porque, na verdade, também, meus irmãos, esse é o medo que muitos têm quando vão se casar. Por isso que muitos, às vezes, não se casam. Porque eles às vezes, estão com uma pessoa, mas ficam pensando, como assim? Existem tantas possibilidades. E se eu tiver errado agora com essa? E se não for essa a pessoa certa? E agora, como que eu vou saber se eu estou com a pessoa certa ou não? E muitas vezes, eu penso que isso deveria ser o sentimento que alguns dos israelitas poderiam estar tendo naquele momento. Como assim? Chega Moisés dizendo que agora a gente tem que servir só esse Deus? E todos aqueles deuses que serviram a gente lá no Egito? E todos esses deuses dessas religiões que estão ao nosso redor? Como assim? Agora a gente só tem esse Deus? Só esse Deus que a gente deve servir? E alguns também agora, meus irmãos, eu creio que, espero que não, mas pode ser a pergunta que ronda o coração de alguns aqui hoje. Alguns podem se questionar, como assim?
Vem agora esse rapaz aí dizer que só a Bíblia tem razão, que a Bíblia diz que Deus criou tudo a partir do nada, então agora a Bíblia tem razão, todas aquelas teorias são furadas. Como ele tem coragem de dizer que a religião da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, a religião dos meus amigos, a religião daqueles que são meus colegas de trabalho, elas não são verdadeiras e eles estão servindo falsos deuses? Como assim? Meus irmãos, e eu tenho que dizer mais coisa, mas eu digo com todo amor, porque se eu não falasse, eu seria culpado diante de Deus. Mas existem muitas outras religiões, dentro do que a gente conhece como evangelicalismo, que também servem outros deuses. Religiões tais como o Adventismo, as Testemunhas de Jeová, a Congregação Cristã, o Neopentecostalismo, a Teologia do Coach, são todas seitas heresias, meus irmãos. E elas criam um Deus diferente daqueles que nos diz, não tenham outros deuses diante de mim. E se antes alguns aqui poderiam estar me apoiando, falando, não, essas religiões aí que você disse antes, beleza, elas não são mesmo, mas essas daí não é possível. Elas são tão parecidas com a gente, né? E em certa parte eu tenho que concordar, meus irmãos, elas são parecidas mesmo. Mas, novamente, agora, para que fique bem ilustrativo, vamos pensar na ilustração que eu trouxe do casamento. Você aceitaria que a pessoa com quem você fez uma aliança, ela chegasse para você e dissesse, olha, beleza, eu te amo, eu aceito as suas condições, mas só que eu conheci outra pessoa. Assim, essa pessoa ela tem a mesma cor de cabelo, ela tem a mesma altura. Ela até se veste bem parecido com você. Na verdade, às vezes ela se veste até melhor, viu? Eu acho que você deveria aprender com essa pessoa aí, que ela se veste até melhor que você. Então, eu acho que não teria problema, né, se essa pessoa agora viesse fazer parte da nossa aliança, não é mesmo? Você aceitaria isso, meus irmãos? Eu tenho certeza que não, né? E Deus, muito menos. Mas quantas pessoas elas têm deixado o evangelho verdadeiro? E quantas pessoas têm apoiado pessoas que estão nessas seitas e seguindo essas heresias, achando que estão adorando o Deus verdadeiro? E aqui, meus irmãos, para deixar bem claro, eu não estou dizendo que só a Igreja Batista detém o evangelho verdadeiro, e que só na Igreja Batista a salvação. Não estou dizendo isso. Porque essa afirmação é a afirmação que essas seitas fazem. Mas nós devemos ser sábios e nós devemos saber e reconhecer os falsos cultos. Porque o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, Ele quer que nós tenhamos essa sabedoria. E por isso eu faço um apelo para vocês, meus irmãos. Para que vocês estudem mais sua Bíblia. Para que vocês se aprofundem no conhecimento de Deus revelado através da sua palavra. Não confie naquilo que homens, que pessoas dizem sobre quem é Deus, não. Por isso que eu disse no começo dessa mensagem, julgue tudo isso aqui que eu estou falando. Eu não quero que você acredite em tudo que eu estou falando, porque eu estou aqui na frente falando para vocês. Peguem a sua Bíblia, você tem acesso à sua Bíblia, leia em casa, veja quem é Deus, procure quem é o Senhor, adore o Deus verdadeiro. Porque muitas vezes você pode até estar aqui, você pode estar em uma igreja fiel à palavra de Deus. Como é a Igreja Batista do Jardim Marieta? Nós somos fiéis à palavra de Deus, nós somos submissos à palavra de Deus. Mas você pode estar aqui e ter levantado diante de Deus um Deus falso. Você pode estar aqui, você pode estar adorando o Deus da ciência. Você pode estar adorando o Deus da prosperidade. Você pode estar adorando o Deus da cura. Você pode estar adorando o Deus das bênçãos. E você, muitas vezes, não pode estar se prostrando diante de um Deus criador. O Deus criador de todas as coisas. Um Deus, meus irmãos, que Ele foi até o nosso cativeiro. Um Deus que Ele nos libertou da escravidão do pecado. Um Deus que desatou as nossas cadeias que nos prendiam ao pecado. Um Deus, meus irmãos, que Ele não viu nada de bom em nós. Ele não viu nada de bom, Ele viu apenas imundície, Ele viu apenas marcas de um escravo. Mas que pelo seu amor, e por ser dono de todas as coisas, e por isso não dever satisfação a ninguém, Ele nos escolheu, meus irmãos. Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu, e Ele decidiu fazer uma aliança conosco. Talvez agora você possa estar arrependido, pensando, quantas vezes você sem querer pode ter adorado um Deus falso. E quantas vezes você sem querer pode ter apoiado pessoas que agora estão em falsas religiões, dizendo para a pessoa que tudo bem, ela ali fala de Jesus. E agora essas pessoas estão acumulando a ira de Deus sobre si. E o Senhor, meus irmãos, o Senhor ele nos mostra que Israel fez o mesmo. Porque no livro do profeta Oséias, de uma forma muito pesada até, o Senhor mostra que Israel ele se prostituiu. Israel ele se tornou uma prostituta porque
Israel, ele abandonou o Senhor, ele se entregou à idolatria. Mas o Senhor, meus irmãos, ele vai lá, busca, e ele restaura essa prostituta. O Senhor, ele restaura Israel. Porque apesar de nós sermos infiéis, Deus, ele continua sendo fiel. Deus, ele não nos abandona, ele vai nos buscar. Então hoje, meus irmãos, eu quero desafiar vocês, depois dessa mensagem, para que vocês cheguem na casa de vocês e, primeiramente, se você já foi seduzido por essas teorias pseudocientíficas ou qualquer outra descrição de um Deus falso, que você venha pedir para que Deus lhe dê fé. Mas não a fé do mundo, porque fé você já tem, se você acredita ou se você já acreditou em uma dessas teorias, mas a fé dos loucos. Peça para o Senhor que te dê a fé dos loucos, a fé dos salvos, a fé de que crê num Deus que criou todas as coisas. E depois que você enxergar esse Deus, depois que você se prostrar na sua casa diante de Deus, faça isso, meus irmãos, faça isso. Se ajoelhe em frente à sua cama e peça a Deus fé. Porque isso é loucura, meus irmãos. É loucura crer num Deus que criou nada, tudo do nada. É loucura. E é difícil crer nisso, mas peça fé a Deus. Se ajoelhe diante do Senhor, se humilhe diante desse Deus Criador. E quando você conseguir reconhecer esse Deus, você se pergunte, Senhor, como que eu posso te amar? Como que eu posso expressar esse amor a um Deus tão grande? E agora você já sabe, meus irmãos. Você já sabe como amar a Deus. Reflita nos 10 mandamentos. Chegue na sua casa, reflita, leia a palavra de Deus, Êxodo 20, Deuteronômio 5, medite nos 10 mandamentos. Hoje você teve uma exposição aqui sobre o primeiro mandamento, e que você pense sobre isso na sua casa. E agora, meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de apenas entregar uma oração de louvor e de gratidão ao nosso Deus. E eu peço que você faça isso do jeito que você estiver mais à vontade, se você quiser continuar sentado, em pé, mas que você reverencie o Senhor, e que você possa agora reconhecer Ele como o Criador de todas as coisas. Oh, meu Deus, Senhor, Tu és grande, Pai. Tu és um Deus incompreensível, Senhor, um Deus que do nada fez tudo. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Pai, porque não há Deus comparável a Ti, Senhor. Todos os outros deuses, na verdade, nada são, Pai. Os ídolos, ó Deus, nada são. Ó Senhor, nos ajude a reconhecer a Tua grandeza na Tua criação. Meu Deus, que diante da beleza daquilo, tudo que o Senhor criou, Pai, nós nos prostremos e adoramos a Ti, Pai. Que possamos fazer como Agostinho, Senhor, perguntar a todas as coisas, onde está o meu Deus? E vermos a resposta dizendo que Ele nos criou. Sim, Senhor, Tu nos criaste. Ó Senhor, e reconhecemos como Tu és grande, Pai. O Senhor é um Deus poderoso. Dá-nos esta fé, Senhor, de a cada dia acreditar que sim, o Senhor do nada criou tudo. O Senhor fez tudo com propósito, Deus, e o Senhor um dia irá voltar e irá fazer novas todas as coisas. O Senhor fará uma nova criação, Pai, uma criação onde não haverá choro, não haverá luto, ó Senhor, não haverá dor. E o Senhor é um Deus poderoso para criar uma nova criação, porque o Senhor já fez no passado, Senhor. Dá-nos um coração grato a Ti, Pai. Dá-nos um coração que reconheça a Tua grandeza, Senhor. Que nos prostremos diariamente diante de Ti, Pai. Que sejamos simples como as pombas, ó Deus, para que possamos enxergar, Senhor, enxergar a Tua beleza, Senhor. Sim, Senhor, tira de nós toda essa sabedoria dos sábios deste mundo. Que nos prostremos, nos humilhemos, ó Pai, e reconhecemos que só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém.